Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos e a todos envolva em muita paz. Vamos começar, pessoal, já 20 horas, né? Vamos iniciar o nosso estudo da noite, preparando o nosso ambiente com uma oração. Sejam todos muito bem-vindos e um grande abraço a todos que estão chegando aí. Espero que estejam todos bem. Se não tiver, vai ficar, vai melhorar, né? Até o final do estudo estaremos melhores, né? Se Deus quiser. Então vamos fechar os olhos, pessoal, elevar o pensamento, mentalizando as imagens mais bonitas que nós pudermos mentalizar, os clichês mentais de paisagens, flores, de luzes, os espíritos amigos nos amparando, nos aplicando passes, formando um extenso cordão em torno de todos nós, nos unindo a todos. Jesus, nosso Mestre, nos envolvendo no seu amor, na sua complacência, na sua indulgência, no seu carinho. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado por tudo que tivemos ao longo do dia, tudo que estamos tendo neste momento, toda a solicitude que tu nos envolves e a espiritualidade a teu serviço, que vem nos trazer as boas intuições, boas inspirações, vem nos ajudar com a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Vem ajudar a higienizarmos a nossa casa mental, mas também o nosso ambiente doméstico, o ambiente onde nós estamos neste momento. Que as tuas luzes possam fluidificar a água que vamos beber, o ar que respiramos, a atmosfera em que vibramos. E que este estudo, Senhor, seja marcado pelas luzes que acendem em nossos pensamentos, pela mudança que se opera em nossos sentimentos, pela renovação do nosso campo vibratório e pelo desfazer das ligações mentais e energéticas com todos aqueles que não gostam de nós, que tentam nos prejudicar e nos influenciar para o mal, que sejam desfeitas essas ligações, para que sejamos donos da nossa mente, do nosso coração, do nosso comportamento, do nosso sentimento, das nossas escolhas, sem essas interferências indébitas em nossa casa mental. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor, acima da nossa, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, e quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Então vamos lá, né? Hoje nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Nós estamos no 34º dia de estudo, né? E estamos na metade do capítulo 3, que tem como título Comportamento e Consciência. E a Joana de Ângeles, ela nos dizia, né? Que, só recapitulando aqui, né? Ela, no começo do capítulo e até um certo ponto que nós estávamos conversando, ela nos dizia que há três biótipos, né? Praticamente assim, que dá para classificar dos seres humanos, né? Encarnados, que são o primeiro biótipo, o tipo, né? De comportamento, de atitude, né? Há três biótipos que representam as criaturas na sociedade, né? Que o primeiro deles ela chamou de codependente, né? Que são as pessoas que estabelecem metas,
e buscam interagir nas suas vidas, né? Com as situações, com as circunstâncias, mas sempre num processo de vitimização, né? Como se nada tivesse a ver com a sua vontade, como se as situações fossem alheias à sua vontade, né? Então é a pessoa que está sempre esperando tudo de todos, mas ela não entende que ela participa do processo e que ela interfere decisivamente para a sua realização, né? Então é o primeiro biótipo que ela demonstrou para a gente aqui, né? É a pessoa que não se conhece e que não aceita a responsabilidade que tem na sua existência, né? Aí o segundo, ela colocou que são aqueles indivíduos insatisfeitos, que têm raiva da vida, que estão contra, instáveis, irritadiços, por natureza, são autodestrutivos, né? Então aí é mais autodestrutivo, são pessoas que agridem e se agridem, né? Ao mesmo tempo que falam que estão incompletos, que nada dá certo, né? Não fazem nada para mudar também, né? Talvez a gente pudesse ver até como um agravamento daquele primeiro biótipo lá, né? Talvez seja apenas a continuidade daquela atitude de não ser responsável, né, por tudo que acontece e apenas vítima da vida, né? Só que o agravamento aí entra no que ela chamou desse segundo biótipo aí, né? E o terceiro, né, o terceiro grupo seria formado pelas criaturas ajustadas, autorrealizadas, tranquilas e confiantes, né? É lógico que ela fala, né, que há em menor grupo, em menor quantidade, né, que é um grupo menor. E é natural que seja, né? Porque são as pessoas mais saudáveis, são as pessoas mais equilibradas, mais responsáveis, que se conhecem a si mesmas mais profundamente, sabem dos seus limites, estabelecem suas metas com mais cuidado, não é? Certo, pessoal? Então, é, é o que todos nós estamos querendo, né? Nos ajustar à vida, né? O problema é que no começo, os dois biótipos anteriores, eles querem que a vida se ajuste a eles, né? Ou nós, né? Quando estamos nessa atitude, né? Nós estamos querendo que a vida se ajuste a nós, né? E não nós nos ajustarmos à vida. O terceiro biótipo, talvez ele seja aquele que percebeu que ele deve se ajustar à vida, né? Ou seja, deve se ajustar às leis divinas, às imposições da vida material, sem ficar brigando com a vida material, né? Sem ficar brigando com a vida, mas se ajustar às necessidades da existência, né? Então, ok, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui, a partir de onde nós paramos, né? Aí ela até disse, o último parágrafo foi esse aqui, né? Essas pessoas ajustadas são candidatas ao triunfo nas atividades às quais se dedicam, tornando-se agradáveis, sociáveis, estimuladoras. Até a gente lembrou, né, que no livro Ser Consciente, a Joana de Ângeles estabelece, né, 4 níveis de amadurecimento. E ela fala primeiro o amadurecimento afetivo, o segundo amadurecimento mental, o terceiro amadurecimento moral e o quarto amadurecimento social, né? Então as pessoas que estão mais ajustadas à vida e aos grupos de uma forma saudável são as pessoas que já chegaram nesse amadurecimento social. São pessoas perfeitas? Não. São pessoas que têm problemas? Sim. São pessoas que têm conflitos ainda, que têm que melhorar em vários aspectos? Sim. Mas são pessoas em que já predomina a atitude positiva, a atitude compreensiva, né? Todos nós estamos nesses três aí, depende a hora que pega a gente, né?
Depende da hora que pega a gente no meio do dia, né? Se tiver com muita fome, você já está no biótipo destrutivo. Tô brincando, né? Cada um tem os seus pontos fracos, tem as suas dificuldades, né? Tem hora que a gente se sente vítima da vida, a gente reclama e tal, né? E a gente tá lá naquele primeiro biótipo lá, né? Então varia, né? Varia o momento do dia. Vamos lá, né? Os seus empenhos são positivos, visando sempre o bem-estar geral, o progresso de todos. As suas lideranças são enriquecedoras, criativas e dignas. Que é bem o amadurecimento social mesmo que a Joana fala, mas que tem que ter como base amadurecimento afetivo, né? Primeiro, o que é, Alexandre? O que é amadurecimento afetivo? É quando a gente aprendeu que é preciso amar, ao invés de ficar esperando ser amado. É preciso ajudar, ao invés de ficar esperando que os outros nos ajudem, né? É preciso uma atitude proativa nossa e não passiva, né? Então a gente vai aprendendo a amar, né? No afetivo, amadurecimento afetivo, a gente vai aprendendo a amar, né? Conseguido o amadurecimento afetivo, não absolutamente, mas minimamente, nós vamos nos credenciando ao amadurecimento mental, né? Por quê? Porque a gente começa a entender os significados da vida sem as interferências indébitas das carências afetivas, né? Dos conflitos íntimos, cruéis, das dúvidas, será que eu sou amado, será que eu não sou, né? Que dificulta, inclusive, o amadurecimento mental. Você vê que a criança, quando ela começa a ter dificuldade na escola, qual que é a primeira coisa que a gente procura observar? Como é que estão os afetos? Como é que está a área emocional, afetiva, né? As relações em casa, né? Então a gente já vai procurar. Lógico que tem problemas pedagógicos, tem questões da escola, mas a gente geralmente vai para a questão afetiva. Aí vê lá as dificuldades que está tendo em casa, né? Os pais brigando, né? A criança às vezes meio largada. Aí você vê um monte de problemas que estão interferindo no aprendizado, né? Aí quando você melhora a parte afetiva, a criança se sente mais segura, mais amparada, mais amada, aí começa a melhorar a parte na escola, a parte cognitiva, né? O aprendizado começa a melhorar. Você vê como é que é a condição importante, né? O equilíbrio da parte afetiva para nós nos abrirmos à vida, para nós nos abrirmos aos significados da existência. E aí amadurecermos mentalmente, né? Florescermos, vamos dizer assim, né? Nos abrindo para a vida. E aí, à medida que a gente vai se abrindo para a vida, entendendo os significados profundos da existência, nós podemos amadurecer moralmente, que é o próximo passo. Que é quando a gente vai aprendendo que esses significados profundos, as metas existenciais, elas exigem que nós aprendamos a administrar os instintos, né? Que a gente não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, né? Que nós temos instintos, mas temos que administrá-los para ter uma boa convivência com as pessoas, né? Para desenvolvermos um comportamento que em grupo e na convivência, né? Seja um comportamento mais saudável, mais equilibrado, mais ético, né? E à medida que a gente vai se desenvolvendo moralmente, nós vamos caminhando para um amadurecimento social, né? Porque a gente conseguiu o afetivo, o mental e o moral, e aí o social surge como algo natural, porque eu vou sem os conflitos afetivos, eu vou com o entendimento maior sobre a vida, eu vou com um comportamento mais moralizado,
que são base para uma boa socialização. Porque senão não adianta socializar por socializar. Né? Tem muita gente socializando aí, mas apavorando, né? Não adianta socializar por socializar. É preciso que a nossa socialização, né, o contato social com as pessoas, seja calcado em comportamentos positivos, produtivos, equilibrados, para que a nossa convivência seja harmônica, seja agradável para a gente, agradável para os outros, não é? E a gente consegue isso à medida que a gente vai mudando a relação com a nossa infância, né? A gente vai se libertando da família da infância, né? Dos conflitos da infância, né? A gente vai tirando aqueles ganchos do passado, vai dissolvendo esses ganchos, né? E consegue se abrir para a família universal, né? Não projetando os conflitos da infância nos outros, mas projetando a luz, né? Então a gente supera os problemas da infância, né? Certo, pessoal? A gente fez essa ligeira digressão aí para que a gente entenda. O Messias, tô melhor das dores. Que bom, Messias. Parabéns, viu? Jesus te abençoe aí. Certo? Ô João, vou sem expectativas, sem cobranças, com humildade, tranquilo. Exatamente. É a pessoa que vai pacificando a si mesma, né? Por isso é que o resultado disso em sociedade é um empenho positivo, uma pessoa otimista, positiva, porque ela enxerga a vida de uma forma mais positiva. Entendeu? Aprendeu a enxergar a vida, né? De uma forma, num viés mais positivo, né? Visando sempre o bem-estar geral. Então, isso é a saída do egoísmo, né? Do egocentrismo da infância, que a gente só pensava na gente, achava que a gente era o centro do universo. Não, né? É importante que a gente esteja bem, mas é importante que ao nosso redor as pessoas estejam bem também, né? Então, é sair do nosso egoísmo e desenvolvemos o contato afetivo com as pessoas, a empatia, né? É extremamente importante, é onde começa o amor, né? Então, as suas lideranças são enriquecedoras, criativas, dignas, né? E não para diminuir os outros ou para depreciar, mas para promover, para potencializar os outros, né? Porque quando a gente enxerga a luz em nós, isso nos credencia a também enxergarmos a luz nos outros. Do mesmo jeito que vamos entrando em contato com o nosso self, nós também vamos procurando o self das pessoas, porque todos têm a presença divina dentro de si. Então a gente começa a se relacionar com o eu divino que está em cada pessoa, com o lado luz de tudo e de todos. A gente para de a nossa sombra brigar com a sombra dos outros, né? Mas começa a nossa luz buscar a luz dos outros, né? Isso muda tudo, né? A nossa convivência muda radicalmente. Faz sentido para vocês? Ficando claro aí, pessoal? Né? Então a tendência é no grupo, nos grupos, né? Os resultados serem melhores também, mais produtivos e mais saudáveis, mais harmoniosos também, né? Certo? Então vamos lá, né? Desse grupo saem os fomentadores do desenvolvimento da sociedade, os exemplos de sacrifício, os gênios criadores, os buscadores da verdade. Né? Quer dizer, desse último grupo, né? Desse grupo mais saudável, é que saem, né? Produzem pessoas, né? Surgem representantes desse grupo aí, em pessoas que de fato desenvolvem a sociedade, são fomentadoras do desenvolvimento da sociedade. Porque veja bem, pessoal, quando nós estamos muito conflitados, quando nós estamos muito conflitados, nós ficamos muito presos a nós mesmos. Estamos sofrendo, estamos
amargurados, deprimidos, angustiados, presos ao que aconteceu, presos à carência, presos a uma série de conflitos. Então eu não consigo muito sair de mim para ajudar o outro, para promover do outro, para enxergar o bem no outro, porque eu estou absolutamente absorto, estou absorvido pela intensidade dos conflitos em que eu vivo, certo? À medida que a gente vai se conhecendo, se trabalhando, se amando, exercitando o amor, né? Vai superando os conflitos, dissolvendo, né? As angústias, as tristezas, vai descobrindo significados novos, vai se abrindo para a vida, né? Nós temos mais condição de ajudar aos outros, de promover os outros, né? Ok? De ajudar o desenvolvimento da sociedade e de todos que estão ao nosso redor, na família, no trabalho, no centro, na vida em sociedade, tá? Certo? Só aquele que ajunta pode distribuir. Então nós temos que ajuntar equilíbrio, ajuntar amor, ajuntar paz, né? Ajuntar otimismo, para que possamos distribuir tudo isso a quem estiver necessitando, né? E quiser em torno de nós. Tá? Então, os fomentadores do desenvolvimento da sociedade, os exemplos de sacrifício, né? Porque a pessoa que se entrega ao sacrifício por alguém ou por um grupo, por coisas boas, né? Como Jesus se sacrificou, é uma semente que vem a morrer para que outras surjam. Muitas vezes não é cobrado que a gente morra exatamente, né? Mas que a gente às vezes perca em outros aspectos, né? Que a gente sofra alguns prejuízos em alguns aspectos em função do ganho de outros, ou que o grupo melhore, né? Há uma entrega real, há uma doação real da própria vida, das próprias energias, né? Há uma entrega real, uma renúncia real, um sacrifício real para que os outros se beneficiem, para que os outros fiquem mais felizes, para que os outros possam ter aquilo que necessitam, né? Certo? Então, os exemplos de sacrifício, os gênios criadores, né? Por ocasião da sua sintonia com o bem, a sua sintonia com o alto, a sua sintonia com os espíritos protetores, com os gênios do plano espiritual. A pessoa se credencia a construir na Terra, a produzir na Terra também aquilo que vai ajudar a Terra, que vai mudar, que vai transformar os processos, né? Vai descobrir coisas, porque ele é um canal canalizando as bênçãos do alto para toda a humanidade, né? Certo? Ok, pessoal. Vamos lá, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O som tá ok, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho? Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? A Bárbara colocou: Alexandre, quando os obsessores não conseguem te influenciar, fazem com os seus mais próximos para que de alguma forma chegue até você? Pode acontecer, Bárbara. Pode acontecer. Não quer dizer que os próximos nossos são vítimas indefesas, que, puxa vida, estão pagando pelos pais. Não, não é isso. Não é exatamente isso, tá? Os espíritos obsessores procuram meios de nos prejudicar quando não conseguem diretamente a gente, tentam através do marido, da esposa, dos filhos, de quem estiver mais perto, fazem muito isso. Fazem muito isso, tá? Mas ninguém é inocente, ninguém é vítima apenas desse processo.
Cada um de nós e a nossa família, nós estamos juntos por vários motivos. Ninguém caiu de paraquedas. Então, é uma necessidade de todos aprenderem a viver, aprenderem a conviver com os espíritos, aprenderem a se proteger, entendeu? Aprenderem a usar a oração, aprenderem a cuidar de si mesmos, até porque vão precisar fazer isso a vida toda. Talvez hoje estejam pequenininhos, precisam mais da nossa proteção, né? Mas mesmo assim não são vítimas apenas, são espíritos que estão na forma de crianças, mas que também têm o seu passado, têm as suas vinculações, né? Tá? Então, ninguém está à toa nesse contexto, tá? E por isso que quanto mais nós nos fortalecermos como família, né? Buscarmos a casa espírita, evangelização infantil, grupo de jovens para os jovens, né? Nós nos fortalecemos, as palestras para os adultos, todo mundo se fortalece, todo mundo vai podendo ajudar e se ajudar também, tá? Então, o Fábio José colocou: mosquitos só atacam lâmpadas que brilham, né? Exatamente, né? Toda luzinha que se acende chama atenção e procura não apagar. Mas ao mesmo tempo, essa luz ela nos protege, né? Porque nós estaremos muito mais ligados aos bons espíritos, muito melhor intuídos, para não cairmos nas armadilhas que nos querem colocar, né? Então é por aí, né, pessoal? As investigações aprofundam as suas sondas nas causas próximas desses comportamentos e encontraram na raiz deles o grupo familiar como responsável, né? Então aqui ela está entrando já numa questão interessante que ela vai trabalhar um pouco, né? É o porquê dessas atitudes de vitimização, de não se sentir responsável pela sua própria vida, de agredir, se agredir, né? Ou estar melhor ajustado no contexto social, na vida familiar, na vida profissional, né? Aí ela fala: as investigações aprofundam as suas sondas nas causas próximas desses comportamentos e encontraram na raiz deles o grupo familiar como responsável, né? Que a gente sabe disso, né? Que é a base. As relações que eu estava falando, das relações de família, de infância, né? Toda a convivência que a gente tem, a estrutura familiar, tá? Ela está dizendo, é muito importante. E as pesquisas nesse sentido demonstraram a enorme importância do grupo familiar para a formação desses biótipos, né? Dessas características das pessoas, desse enquadramento que ela está fazendo aí, tá? Com ligeiras variações daqueles que superam os fatores negativos e se ajustam. Então ela está dizendo, ó, tá, sim, tem lares problemáticos, famílias muito difíceis, situações muito complicadas, mas tem algumas pessoas que superam os fatores negativos e se ajustam. Tem. Não é a generalidade que consegue fazer isso. Ela coloca ligeiras variações, né, daqueles que conseguem superar os fatores negativos e se ajustam. Bem como outros que, apesar da sustentação dignificadora, derrapam para as áreas da inquietação. Quer dizer, se por um lado tem aqueles que em lares muito desajustados a pessoa consegue superar em menor quantidade, também em menor quantidade se tem lares dignificadores e pessoas que derrapam mesmo diante de lares dignificadores, né? De, de, de uma condição mais equilibrada, né? E aí você tem um resultado
negativo, né? Com pessoas muito inquietas, né? Mesmo tendo tido uma base muito boa, né? Certo? Aí ela fala, né? O lar responde pela felicidade ou desdita futura da prole, gerando criaturas de bem, assim como servos da perturbação. É isso que ela está dizendo aqui. Que aí o lar vai sendo, tirando essas variações, tanto para mais quanto para menos, né? Que o lar responde pela felicidade ou desdita, num plano geral, né? Num plano geral, tirando as exceções aí, mas em termos gerais, o lar responde pela felicidade ou desdita futura da prole. Quer dizer, o sofrimento, a infelicidade futura da prole. Gerando criaturas de bem, desculpa, assim como servos da perturbação. Gerando pessoas ajustadas e pessoas bem desajustadas. Tá? Ok, pessoal? Tá? Certo? Então, né? Tá dizendo que é muito importante a família, né? O Espiritismo, enquanto religião, enquanto estrutura que procura a melhora das pessoas, trabalha sim por ajudar as famílias, né? Por estruturar as famílias nas suas bases espirituais, morais, mentais, comportamentais, afetivas, né? O Livro dos Espíritos, né? Promove a questão familiar, né? Então, os Espíritos deixam bem claro, né, a importância da família, tá? Não é pelos problemas da família ou de determinadas famílias que nós vamos falar mal da família. Tem muita gente que acaba caindo nessa, né? Porque teve uma vivência familiar ruim, aí o tema família passa a ser uma coisa ruim. E às vezes até passam a trabalhar pela extinção da família. Mas minha família, a família da minha infância, ou de vocês, não é a família do outro, do outro, do outro, né? Então são vivências diferentes. Eu, por conta das minhas necessidades kármicas, espirituais, eu nasci num determinado contexto familiar. E cada um nasce no contexto, como diz a Joana, que a gente necessita. Não quer dizer que família é ruim. E aí a gente tem que trabalhar para extinguir a família, né? Seria um grande erro, né? Porque a família, como a gente está vendo aqui, é base da sociedade, né? Infelizmente está sendo muito atacada, né? Por pessoas que tiveram uma vivência ruim em família. Por pessoas que tiveram uma vivência desajustada. E é o que a gente estava falando, né? Aqueles conflitos da infância, quando não foram bem trabalhados, bem processados, diluídos, compreendidos, aí a gente fica projetando esses conflitos ao longo da vida. Porque a gente não conseguiu trabalhar aqueles conflitos, aquelas inseguranças, aquelas dúvidas, a imagem paterna, a imagem materna. E aí a gente começa a projetar os problemas da infância no trabalho, no centro, né? Em qualquer grupo que eu venha. Na minha família, se eu tiver construído uma família, eu fico projetando os problemas que eu vivi hoje na minha família, né? Então nós temos que trabalhar a nós mesmos, porque os problemas são nossos, não são da família em si, né? Enquanto instituição importante, né? Mas são meu, de vocês, são nossos, né? Os problemas são nossos, certo? Ok. Aí tem aquele livro que eu recomendo para vocês, que é o livro Vereda Familiar, né? Do Raul Teixeira, né? Através do Raul Teixeira, né? O espírito Teresa de Brito, né?
É muito bom, muito importante o livro, né? Eu recomendo para vocês, quem puder ler esse livro, Vereda Familiar. A Regiane colocou há traumas de criança que afetam uma vida inteira, exatamente, né? E que merece ser cuidado, merece ser tratado, para que a visão da vida, a visão de mundo e a visão da família, às vezes eu vejo moças, por exemplo, que tem muita dificuldade de se ver sendo mãe, de se ver cuidando de uma criança, né? Gestando uma criança, ou até construindo uma família, pelas, pelas impressões negativas que ficaram da sua família de origem, né? Então trazem marcas profundas e uma visão negativa. E aí a pessoa vai, eu não quero família, eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero, né? Porque ela traz aqueles traumas, traz aquelas, então merece trabalhar isso aí até para que a pessoa possa se libertar, entender os porquês, né? E possa usufruir das bênçãos que ela pode usufruir na família. Porque não é porque ela passou por determinadas coisas que ela tem que viver ou promover isso na sua própria família. Então é isso que a gente tem que entender, né? Eu até passei por determinados problemas para entender como não fazer na minha família, ou na minha relação com filhos, ou com o marido, com a esposa, não é? Então a gente passa por situações negativas para a gente aprender a não fazer aquilo. Certamente isso tem a ver com o nosso passado, né? Tem a ver com questões kármicas, né? É vereda familiar, Selma. É vereda familiar, exatamente. Tá? E aí a gente se credencia a poder vivenciar as coisas boas da família, as coisas boas da maternidade ou da paternidade, né? A gente de aproveitar as coisas agradáveis e positivas. Lógico que tem dificuldades, lógico que vão surgir desafios, né? Lembranças de como é que foi a infância que teve no passado, né? Os vínculos familiares vão estar sempre vindo à tona e a gente acaba lembrando, né? Mas aí a gente lembra e também usa os remédios do evangelho, do autoconhecimento, da terapia, né? De toda a estrutura que agora a gente sabe, a gente tem. Na época, talvez nossos pais não tinham esse aparato que nós temos hoje. Talvez nossos irmãos não tivessem o aparato que nós temos hoje. Talvez nós não tivéssemos, né? E por isso a situação foi daquele jeito. Talvez não teve ajuda de outros, ou de uma casa espírita, ou de uma terapia. Mas hoje nós podemos usufruir de muitos recursos, né? Para que nós não tenhamos a mesma vivência, não produzamos, não repitamos os mesmos problemas na nossa família de agora, né? Tudo isso é aprendizado, né? A Giovana, estou lendo o SOS Família, né? Do Divaldo, é muito bom também, muito bom, tá? SOS Família. Certo, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui com a Joana, né? Aí ela diz: quem não recebe amor não sabe dar amor, não o possui para repartir. Lógico, em termos gerais, a gente falou que tem as exceções aí de pessoas que se sobressaem ao ambiente por força da sua evolução, por força das suas características, né? E da sua vontade mais firme, né? Mas em termos gerais, predomina muito isso aqui que a gente está vendo. Quem não recebe amor não sabe dar amor. E não o possui para repartir. Lógico que depende do nível de consciência de cada um, depende do nível de maturidade, mas em termos geralzão, a sociedade em geral, é isso aqui que predomina. Não tem muito como fugir disso, pessoal. Não é? Não tem muito como. Porque a gente vai aprendendo, observando os pais, observando,
né? O contexto em que a gente vive, as expressões de afeto, de carinho, de cuidado, de respeito, de afabilidade, de doçura. Não tem muito como fugir disso, né? Então, é um processo de descoberta desses comportamentos e um exercício, ao mesmo tempo em que a criança vai crescendo, o jovem, se exercitando nessa capacidade de receber e de dar amor, afeto, atenção, carinho, né? Ok, pessoal? Não quer dizer que não possa aprender a amar. Então vamos pensar, olha, eu, hoje eu vejo que eu não fui amado, né? Vamos pensar numa situação assim, né? Hoje eu vejo que eu não fui amado, que eu não tive cuidados que eu precisava, que eu fui negligenciado, às vezes até abusado, né? Vamos pensar numa situação drástica, né? Mas é preciso de terapia, né? Precisa de entendimento, precisa de autoconhecimento, né? Mas a gente, com compreensão, por exemplo, do Espiritismo, a pessoa, mas por que que eu passei por isso? Por que que eu precisei passar por isso? Por que que eu caí nesse contexto? E hoje eu tenho dificuldade de me relacionar, hoje eu tenho dificuldade de amar, hoje eu não sei como fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como agir. Me sinto até em termos de sentimento, de emoção, me sinto meio embotado, meio inseguro, meio, né? Mas por que que eu vivenciei isso no começo da minha vida, né? Então, tudo tem uma razão de ser. O fato é que eu passei por isso. Eu posso te dar um aprendizado, talvez seja por aprender a importância que tem o amor que eu não tive, os cuidados que eu não tive. Mas eu continuo precisando aprender a amar. Então vamos começar a exercitar o amor? Eu vou buscar pessoas que me ensinem, pessoas que me ajudem, pessoas que me esclareçam nesse treinamento, nessa busca. Eu vou exercitar a caridade, né? Participar de grupos de ajuda, grupos voluntários, porque eu preciso exercitar essa capacidade. Então, ok, pessoal, não é porque eu cheguei à conclusão que eu não fui amado do jeito que eu precisava, ou que eu queria, ou que era necessário mesmo, né? Não quer dizer que eu estou fadado a ser infeliz. Não quer dizer que eu estou fadado a não ter amor, a não amar. Não quer dizer nada disso, né? Mas eu preciso passar por essa conscientização. Eu preciso exercitar minha vontade a partir desse entendimento. E vamos então exercitar. Vamos aprender do que é o amor, então, com as pessoas que demonstram ser amorosas, as pessoas que demonstram conhecer o assunto, ou que demonstram ter uma atitude positiva. Sempre tem, né, as pessoas mais maduras, mais equilibradas, amorosas, doces, ternas, né? Porque do mesmo jeito que vem os problemas, Deus manda a solução também pra gente. Nunca vem só os problemas no pacote ali. Se a gente olhar direito ali, no contexto da nossa existência, está lá junto também certas soluções. São pessoas que vêm a participar da nossa vida, são oportunidades que a gente tem, é um certo livro, uma certa palestra, uma certa conversa, né? Porque Deus é misericordioso, né, Mário? Como você colocou aí. Ninguém está abandonado absolutamente. Podemos até passar pelo abandono na infância, mas nós não estamos absolutamente abandonados na vida. Deus é por nós, Jesus, a espiritualidade, nosso espírito protetor, né? Todos aqueles que nos amam do plano espiritual e também pessoas na matéria, que podem fazer às vezes de pai e mãe para nós, um orientador, um professor, um amigo querido, né? Uma pessoa que vai se tornando uma pessoa de grande valor para nós, porque ela percebeu a nossa dificuldade, ela percebeu a nossa carência, ela percebeu o nosso conflito, percebeu a nossa insegurança, nossa timidez, nossa inibição, né?
Percebeu a nossa agressividade às vezes, né? Porque a gente aprendeu a se defender para se proteger, ou a gente aprendeu a agredir para se defender. Então a gente primeiro agride, primeiro ofende, né? Mas a pessoa vai percebendo, fala que a pessoa ela é insegura, então ela agride primeiro, ela testa as pessoas para ver se as pessoas são dignas da confiança dela, né? E geralmente faz isso agredindo, né? Certo, pessoal, faz sentido para vocês? Então o fato é que, tomando consciência disso, todos nós podemos exercitar o amor. Ninguém está impedido de exercitar o amor. Ninguém está impedido de tomar consciência disso, né? Perceber as dificuldades que passou, o que está passando e mudar, virar a chavinha ali, mudar a própria vida. Ninguém está impedido de ser feliz, de decidir amar, de exercitar o amor. Isso está aberto para qualquer um de nós. Só preciso ter boa vontade, né? Humildade, boa vontade, né? E perceber como tem vivido e como pode vir a viver, né? Podem haver mudanças significativas na nossa vida a partir daí, tá? Na infância do corpo, o espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Tá? Primeira parte aqui, né? Então, na infância, todos esses primeiros anos, a criança ela absorve muito da escala de valores. Alexandre, o que é a escala de valores? Aquilo que é o mais importante. Quais são as coisas que têm valor para a família, que são tidas como coisas muito importantes, imprescindíveis, que nós temos que buscar, que nós temos que desejar, que quem não tem está perdendo e quem tem está bem, né? Ok? Né? Então a gente vai absorvendo, né, a escala de valores, né, da família, né, do ambiente que a gente foi chamado a viver, né? E que passa a orientar toda a nossa existência. Passa a orientar, passa a direcionar toda a nossa existência. Os conceitos baseados no modo de ver a vida, o que tem valor na vida. Tem que buscar o prazer, tem que buscar o dinheiro, tem que buscar a beleza, tem que buscar o poder, tem que buscar a ociosidade, né? Porque quanto menos trabalhar, melhor, porque são os valores que são passados muitas vezes, né? Tem que ser o esperto, porque o esperto ele se dá bem, né? Isso passa a direcionar toda a existência da pessoa. Alexandre, mas a pessoa não pode mudar isso? Pode, é isso que a gente está falando. Vai direcionar enquanto a pessoa não tem a consciência de como ela está vivendo e o que ela registrou da infância, da família, da adolescência. Enquanto eu não perceber que isso ocorreu e está ocorrendo, eu não tenho como mudar. Enquanto eu não parar para relativizar as minhas crenças, os meus valores, as minhas metas existenciais, a minha filosofia existencial, o que está predominando na minha vida, enquanto eu não parar para analisar isso tudo, eu não tenho como mudar isso. Eu nem vou saber, eu nem enxergo o que eu preciso mudar, o que está errado, certo? Né? Então a gente precisa, por isso que é a importância de estudarmos, né? Nos conhecermos. Enquanto a gente está estudando aqui, vocês estão lembrando de coisas, eu estou lembrando de coisas, vocês estão repassando,
o que tem valor para vocês, o que não tem, o que vocês aprenderam como muito importante, depois vocês mudaram a visão conforme foram aprofundando conhecimentos, né? Certo? Isso é o que nos dá o poder de mudar. Primeiro é tomar consciência disso e exercitar então atitude diferente, outros valores, outras metas existenciais e exercitar por alcançá-las, né? Ok? Conforme seja tratado, criará estímulo naquela direção, retribuindo-os na mesma ordem, né? Ainda numa linha afetiva, numa linha comportamental, de relações, né? Conforme a gente seja tratado, a gente tende a tratar os outros. A gente tende a retribuir para os outros e para a sociedade o como a gente foi tratado. Com negligência, com indiferença, com agressividade, com ameaça, com chantagem, com manipulação, né? Então, conforme nós recebamos, a tendência é o que a gente vem a fazer, que aquilo fica registrado no inconsciente, né? Aquilo fica registrado no inconsciente. E só sai de nós aquilo que um dia entrou em nós. Né? Só sai de nós aquilo que um dia entrou, que nem um computador que você vai colocando programas ali para rodar, vai ficando gravado os programas ali, e diante de certos estímulos, os programas entram em ação. Né? Nós também, nós vamos recebendo certos programas ali ao longo dos anos, e conforme os estímulos, vai acionando aqueles programas. Alguns programas bons, outros muito ruins. Né? Certo? Então, também pode mudar? Pode mudar. Claro, graças a Deus. Mas pode haver dificuldade para mudança? Pode. Né? Tem coisas que ficaram bastante registradas em nós, né? Com muita intensidade, com muita emoção. Né? Então a gente ficou fortemente preso a determinados sentimentos, conceitos, comportamentos, mas que podem mudar com a nossa vontade, com a nossa consciência, né? Com a nossa vontade, com o nosso exercício, né? De buscarmos uma versão melhorada nossa, tá? Então vamos lá. A autoestima aí se desenvolve quando orientado ao descobrimento apreciável da vida, das próprias possibilidades, dos valores latentes que ele cumpre desenvolver. Né? Então a autoestima, que é muito importante, né? A auto não é alto de altura, é alto, né? De estimarmos a nós mesmos, de termos uma estima, mas isso não vem de graça, isso não vem do nada, isso vem de estímulos para nós identificarmos as coisas boas que nós temos, as coisas boas que fazemos, as coisas boas que somos. Né? No nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso agir. E no início da existência, quem é que nos dá isso? Né? Pela falta ainda de autovisão, de autocompreensão, que a gente vai conquistar só ao longo do tempo. Né? Mas quem é que nos dá esses parâmetros? São os outros. Né? Em primeiro lugar, a família. Né? São os primeiros que vão dando as noções, as primeiras noções de que nós temos coisas boas, de que nós temos valores bons, potencialidades boas. É quando você leva, é quando você leva aquele desenho bem rabiscadinho assim, né, de criança novinha, né? Você leva aquele desenho lá, né, e fala que é um carro, e fala que é uma árvore e tal, e o pai e a mãe olham e falam assim: "Nossa, que legal, filho. O que que é isso aqui?" "Ah, é uma casa, uma casa, é verdade, é uma casa." Nossa, que legal, hein? Puxa, ó, continua treinando, hein? Você tá indo muito bem, viu? Parabéns.
Parabéns, papai está muito feliz com você, viu? Mamãe está muito feliz com você. Continua exercitando, viu? Você está indo muito bem, você leva jeito, viu? Né? Não importa que estava tudo garranchado, não importa que estava lá tudo, né? Não importa. Nós não estamos trabalhando para produzir um Picasso, um Rembrandt, né? Nós não estamos trabalhando. Se tornar, ok, mas né? Nós estamos trabalhando para ajudar a formar características, a despertar, né? Um alto amor, um apreço a si mesmo, né? Um carinho pelo que se faz, porque dá vontade da pessoa investir mais, né? A pessoa, né? Ela recebeu esse estímulo, ela fica animada para fazer mais daquilo, para obter de novo a aprovação dos pais, né? Não precisa exagero, tá, pessoal? Não precisa falar, ai meu filho, você é o maior pintor do planeta. Você não tira esses excessos aí, tira esses exageros aí, porque isso aí faz mais por inchar o ego do que propriamente melhorar a autoestima. Aí tem que tirar essas rebarbas aí, que são os excessos, né? Não precisa. Só basta estimular. Nossa, muito bom, filho. Parabéns, continua exercitando. Você está indo muito bem, você leva jeito, tal, né? Tá? Então é por aí, né? Certo? Tá bonitinho, né, Nancy? Tá bonitinho. Olha, cada vez está desenhando melhor, viu? Tá melhorando, cada vez está melhor. Isso dá uma noção de progressividade e que exercitando melhora, né? Olha, continua exercitando, continua treinando com a professora, faça o dever de casa direitinho, do jeito que você está fazendo, que vai ser muito bom, cada vez melhor, né? Ok. Então, aí a pessoa vai, né? Vai descobrindo valores. Aqui eu dei um pequeno exemplo, mas, né? Pode falar de muita coisa, né? No contato da criança com os amiguinhos, né? Não ficar com coisa negativa, né? Ressaltando os aspectos negativos do amiguinho, né? Às vezes os pais ficam criticando isso, criticando aquilo e fica às vezes criando, alimentando desconfianças, alimentando dissensões, alimentando discórdias e fazendo a criança ficar ressabiada, né? Já de prevenção contra tudo e todos, né? Lógico, tem situações que a gente precisa cuidar, né? Mas é preciso tomar cuidado com as nossas características, às vezes meio pessimista, meio negativo, de só ver o lado sombra em tudo, né? E não ficar projetando sobre a criança, né? Senão ela vai crescendo muito desconfiada, sempre achando que os outros vão fazer algo de ruim, né? Ok, pessoal. Então, conforme a gente seja orientado, né? É, e estimulado, nós vamos descobrindo valores em nós e nos outros. Não apenas em nós, mas vamos aprendendo, isso a gente aprende também, a olhar os valores dos outros, entendeu? A gente vai aprendendo. Os pais também podem chamar a atenção dos filhos, no sentido positivo, sim, né? Destacar também as coisas boas que os outros estão fazendo. Olha, filho, você viu o que que ele fez? Que bonito. Olha que legal, ele ajudou a amiguinha lá, né? Quando a amiguinha caiu, ele foi lá conversar. Quando a amiguinha ficou doente, o amiguinho, ele foi lá e levou uma florzinha, levou um presentinho, alguma coisa assim, né? Então são coisas que a gente pode estimular, né? Tá? São valores que estão latentes, né? E são como sementes que precisam ser estimuladas, né? Regadas, né? Os desafios tornam-se-lhe convites ao esforço, à luta pelo progresso, à conquista de metas, né? Os desafios tornam-se-lhe convites ao esforço, né? Quando a gente trabalha
as dificuldades, os problemas, como desafios que nos convidam ao esforço, né? Então, quando a gente trabalha de uma forma positiva, numa ótica positiva, né? Para que a criança não desanime facilmente, para que ela não se entregue à reclamação ou desânimo facilmente, né? Mas para que ela entenda que são apenas oportunidades de se esforçar, né? Eu vou pedir para vocês, pessoal, que a gente avance um pouquinho, só alguns minutinhos, para a gente terminar isso aqui hoje, né? Eu acredito que não vai demorar muito, não, tá? Falta só algumas frases aqui, para a gente terminar o texto de hoje, né? Gente, isso aqui são coisas que vão se repetindo todo dia, toda hora, tá? E é isso que vai plasmando em nossa mente, em nosso inconsciente, né? Aqueles comportamentos que a gente quer que os filhos tenham, né? Que a gente sabe que vão ser saudáveis para ele no futuro. É aquilo que a gente repete, repete, porque a repetição é a grande técnica da aprendizagem, né? O insucesso não o aturde, nem o desestimula, pois que o conscientiza de como não fazer o que deseja, né? Isso exige convivência nossa com os filhos, porque exige investimento de tempo, de participação na educação, de convivência, né? Você não vai ver situações que você vai poder estimular se você não conviver. Você só vê situações que aparecem mediante a convivência. É preciso conviver o máximo possível. Para isso, às vezes, sacrificar alguma outra coisa que não seja tão importante quanto essa convivência. Tem coisas que são muito importantes na nossa vida, tem coisas que são menos importantes e que a gente pode ter um pouco mais de convivência com os filhos, pode ajudar um pouco mais, brincar, né? Conversar, né? Interagir, tá? Aí a gente que tem que fazer essa análise, né? Para estar acompanhando mais e ajudando, né? Os filhos a discernirem, né? A respeito das dificuldades, para lidar com os desafios, né? O carinho na infância, o amor e a ternura ao lado do respeito à criança são fundamentais para uma vida saudável, planificadora, né? O carinho na infância, o amor e a ternura ao lado do respeito à criança são fundamentais para uma vida saudável, planificadora, não são supérfluos, né? São extremamente importantes, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui uma coisa. Nós temos 6 necessidades básicas para uma boa estruturação, né, da criança, né, do nosso psiquismo nessa existência, tá? Nós temos 6 necessidades básicas que a gente pode, eu vou colocar aqui para vocês. Necessidade de sermos identificados, aceitos, amados, admirados, livres e úteis. Deu 6? Deu, né? Eu coloquei para vocês aí. Deve aparecer, apareceu aí. Espiritismo no Brasil, Chico Xavier. Identificados, aceitos, amados, admirados, livres e úteis. Lógico que cada uma dessas coisas tem que ser trabalhada no nível da criança, né? Conforme a idade da criança, né? Tem exageros, né? Mas de uma forma equilibrada, trabalhar esses 6 aspectos,
para que consolide. Ninguém chega à fase adulta com esses 6 aspectos plenamente trabalhados, potencializados, né? Mas o que a gente possa ajudar progressivamente para que se consolide é extremamente importante, é fundamental para o equilíbrio do ego e para o desenvolvimento do self. Tá? Ok? Todos têm necessidade de segurança na jornada carnal, de instabilidades e transitoriedades. Ó, todos têm necessidade de segurança na jornada carnal, que é feita, né, de instabilidades e de transitoriedades. Né? Esse é o que caracteriza a nossa existência. Né? Então, todos nós temos necessidade de segurança. E os pais, os educadores, os adultos em geral, são os modelos para a criança, que os amará copiando-os, ou os detestará incorporando-os inconscientemente. Então vamos lá, vamos por partes, né? Né? Então os pais, os educadores, os adultos em geral, são os modelos para a criança, que os amará, né? É, as qualidades que eles demonstram, né? Que os adultos, os modelos aí, as coisas boas que eles demonstram, a criança os amará copiando-os, né? Porque vai querer ser igual a eles, vai querer fazer igual, vai querer ser como eles, de certo modo. E o copiar aí é importante. São modelos que a criança tem como um parâmetro de como ser, de como se tornar ao longo do tempo, né? Mas ela pode incorporá-los inconscientemente, detestando-os. Se ela detestar o adulto, ela acaba absorvendo inconscientemente os maus hábitos do adulto, ela acaba absorvendo aquilo que ela detesta. É que ela acaba se fixando naquilo que ela detesta. Entendeu? E acaba se tornando, ao longo do tempo, igual ao outro nos seus defeitos, né? Nos seus problemas. Inconscientemente. Acaba se tornando. Porque ela se fixou naquilo, né? Certo? Ok? Tá? E é porque a mente é um espelho, né? Tudo em que a gente se detém, a mente passa a espelhar. A nossa mente é um espelho. Tudo em que a gente se detém, coisas boas ou ruins, a nossa mente passa a espelhar. Nós estamos aqui agora espelhando o espelho da nossa mente, está aqui dando atenção para a Joana de Ângeles, para as reflexões aqui, né? Saudáveis. Então, a nossa mente está trabalhando em termos saudáveis. Tá? Certo? De gerar mais lucidez, né? Ok, pessoal? Vamos lá. É verdade que cada espírito reencarna no lar de que tem necessidade para evoluir, o que não credencia os genitores ao uso e abuso das arbitrariedades que pratiquem, de que terão, por sua vez, de dar conta à própria e à consciência cósmica, né? Então, a gente estava dizendo, né, que todos nascem, e ela repetiu isso aqui, todos nascem, reencarnamos no ambiente que nós temos necessidades para evoluir. Não quer dizer que os pais possam fazer o que quiser sem nenhuma responsabilidade. Se o fizerem, terão de dar conta para a própria consciência deles e para a consciência cósmica que é Deus, para a lei divina dentro de cada um. Não é? Então eles não podem usar e abusar das arbitrariedades. Não é? Muitas vezes o fazem, mas terão que arcar com os prejuízos disso, né? Mas continuamos estando nas famílias, nos ambientes que nós necessitamos. Isso não justifica tudo em termos de erros que pratiquem conosco, tá, pessoal? É isso que ela está dizendo, né? O espírito reencarna para progredir, desdobrando
e aprimorando as aptidões que lhe dormem na consciência profunda. A educação na infância desempenha um papel de fundamental importância para o seu comportamento durante a existência. Lógico que os pais e mães, a família, têm o dever de ajudar aquele que reencarna para que progrida. Esse é o papel de todo pai e mãe, toda a família é esse. É de ajudar aquele que vem, que reencarna, a diminuir as suas dificuldades e melhorar a sua condição. Às vezes não melhora a condição e ainda piora as dificuldades. Entendeu? Mas cada um conforme as suas obras, né? Certo? Então é o cuidado que devemos ter na educação, né? Os estímulos ao amor ajudam-no a lapidar as arestas que lhe remanescem do passado, mediante as ações de enobrecimento, de solidariedade, de abnegação, de caridade, né? Tanto dentro de casa quanto fora, e essa coerência entre o dentro e fora, né? Que o adulto demonstre, ajuda muito para que ele também entenda a importância dessa coerência, né? Dessa harmonização entre o ambiente familiar e o ambiente fora da família. Que as pessoas são as mesmas em ambos os ambientes, né? E os estímulos ao amor, tanto dentro de casa quanto fora, né? Participação de trabalhos de caridade, né? De visita aos necessitados, né? Então, isso, né? Eu me sinto muito feliz, assim, pelos meus pais terem me proporcionado, né? Lógico que teve uma parte de interesse meu, né? Os meus outros irmãos, eles não demonstraram o mesmo interesse que eu tive, por exemplo, de participar das atividades assistenciais da Casa Espírita. Então, aos sábados, né? Eu logo cedinho, né? Com poucos anos eu tive vontade de ir junto com os meus pais de participar no dia da assistência social, de visitar a favela. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que fui visitar a favela. Mas eles me proporcionaram isso, porque eles participavam disso, entendeu? Então, para mim era um estímulo estar com eles e eles faziam esse trabalho. Então, se a outra fosse a atitude deles, a conduta deles, eu não teria essa oportunidade tão cedo, provavelmente. Entendeu? Como é que funciona a coisa? A criança vai indo junto lá, principalmente quando é pequenininha, ela vai indo, né? E eu tinha essa vontade, né? De ajudar a dar sopa lá, né? Servir as crianças. E quando eu tive condição de fazer isso, eu comecei a fazer isso, né? Mas porque eu tive a oportunidade, né? Os estímulos ao amor ajudam-no a lapidar. Ah, essa aqui já foi, né? Tá, o exercício de caridade, né? A gente vai se trabalhando, né? Os caprichos, né? Que a gente traz, a gente vai vendo a dificuldade dos outros, né? Isso ajuda muito os jovens e as crianças a melhorarem de atitude. A gente está quase acabando, pessoal. Vocês desculpem a estender aí, né? É que o assunto é tão importante, né? Que a gente acaba lembrando de algumas coisas, né? Com raras exceções, os grandes vultos da humanidade possuíram uma superior consciência de comportamento e apoiavam-na nas reminiscências do lar, no carinho dos pais, dos avós, dos mestres, que lhes constituíram exemplo digno de ser imitados. Bom, aí a Joana sabe muito melhor do que a gente, porque eles sabem da vida de todos nós, né? Daqueles que foram os grandes vultos do passado, do presente. Eles conhecem a vida dessas pessoas muito mais do que nós. Às vezes a gente pega uma biografia lá que só aborda coisas que não tinham tanta importância. E os espíritos sabem a história toda de certas pessoas eminentes aí, né? Descobridores e pessoas de vulto, né? De importância da história. Eles sabem, né? Nós não, muitas vezes não chegamos nem a conhecer.
certas facetas, né? E aqui ela está dizendo, né, que geralmente eram pessoas que traziam recordações boas do lar, do carinho dos pais, dos avós, dos mestres, dos exemplos dignos que tiveram, né, que acabaram imitando, né? Então, que legal, né? As suas reminiscências foram ricas de beleza, de bondade, de amor, com que se equiparam para os grandes lances da existência, e aqueles que foram vítimas de holocaustos possuíam pacificada consciência por sacrificar, por sacrificarem-se em favor da posteridade, né? Então, lógico que existiram também histórias dramáticas, problemáticas da infância que depois também conseguiram superar, né? Mas aqui ela está dizendo, né, que geralmente haviam reminiscências que foram ricas de beleza, de bondade, de amor, né? E mesmo os que foram vítimas de holocaustos, né, estavam pacificados dentro de si por se sentirem sacrificados, né, como um exemplo que seria bom para o futuro, vamos dizer assim, né? E é o que acontece mesmo, né? Porque muitos hoje contam suas histórias de superação, né? Se tornaram mesmo exemplos, né? Para todos nós. Respondendo a Allan Kardec, a indagação de número 918 de O Livro dos Espíritos, asseveraram os condutores da Terra. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual, né? Então, aí que estão os fatores educativos, né? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E para a gente praticar a lei de Deus, nós precisamos entender, pelo menos nós, no nível que nós estamos, nós precisamos entender, precisamos estudar primeiro, né? Tem gente que já vem praticando sem ter estudado, né? Mas nós precisamos estudar, entender, para que a gente possa incorporar, né, comportamentalmente, né, a gente possa estruturar uma atitude mais positiva. E daí a família, a importância dos instrutores, né, e toda a convivência familiar, tá? Inclusive, quando houver possibilidade, o próprio conhecimento espiritual. Antecipadamente, nós conhecermos a respeito da vida espiritual, né? Então, isso ajuda muito a família, ajuda muito as crianças, os jovens, né? Me ajudou muito na minha, na minha vida inteira até hoje, esse conhecimento, né? Espero que esteja ajudando vocês também aí, tá? Pessoal, vamos finalizar, né? Hoje nós estendemos bastante, já 9h18 aqui, né? Mas foi por um motivo justo, tá? A gente terminar essa lógica, esse raciocínio e finalizar aqui o nosso estudo do capítulo, tá? Então vamos fazer a nossa prece, né? Para finalizarmos, agradecendo as bênçãos que recebemos através de Joana de Ângeles, através do Divaldo, através desse momento que a espiritualidade nos proporciona, momento iluminado, momento de paz, momentos de reflexão, momentos de perdão, de auto-perdão e de perdão aos outros também. Porque todos nós acabamos fazendo aquilo que nós achamos o certo. E muitos dos nossos erros são a tentativa de acertar-nos. Então, nós te agradecemos, Senhor, porque temos o teu perdão, temos o perdão divino, temos o perdão de todos aqueles que nos amam e que compreendem as nossas dificuldades. E que possamos trabalhar com os estímulos que temos para sermos melhores a cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então,
Que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, tá bom? Muita paz a todos e até amanhã, né? Nós temos os missionários da luz, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Até mais.